Eu ia mandar vocês abrirem a palavra num livro, mas acontece que já foi tão batido que eu acho que nem precisa mais abrir essa palavra. Mas eu vou só ler, que é um pedacinho de nada, né? É Josué 24:15, porque hoje é o culto de clamor à família, pela família. E Josué 24:15, ele diz o seguinte: eu e minha casa, então a família é um projeto divino, amém? Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus criou a família ainda no Éden, antes de qualquer instituição humana, porque a família é a base da sociedade, da igreja e da vida espiritual saudável. Amém? O plano original é união, amor e comunhão. Então nós temos que honrar a nossa família como um presente de Deus. Temos que cuidar, temos que respeitar e, é lógico, temos que perdoar, porque na família tem cada coisa de arrepiar. Às vezes tem umas pessoas que, olha, nem parece que é da família, né? É uma coisa, uma loucura. Mas porque a família, ela vive sob o ataque. João 10:10 diz assim, olha, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que possamos ter uma vida plenamente. Mas o inimigo, o alvo dele é destruir os lares, através de divisões, mágoas, afastamento de Deus. E valores bíblicos, muitas vezes, estão sendo trocados por padrões do mundo. Então nós temos que estar atento. Temos que estar atento ao que entra pela TV, pela internet, as atitudes diárias, porque a família precisa servir a Deus junto, como está escrito na palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não basta um membro buscar a Deus. Nós devemos lutar pela salvação de todos os membros da nossa família. E o exemplo começa pelos pais. O lar precisa ser um lugar de oração, leitura da palavra e amor cristão. E é bom criar hábitos espirituais em casa. Muitas vezes, né, tem pessoas que fazem culto doméstico, né? Faz orações em conjunto, né? Ensino da palavra com os filhos ou as filhas, né? Estão sempre, né, debatendo, ensinando, contando as histórias, dando testemunhos, né? E Deus restaura o lar daqueles que clamam a Ele. Salmo 127:1 deixa claro o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Amém? Então, mesmo que o lar esteja ferido, eu te digo que Deus é poderoso para curar. Se Ele sabe que você está em luta, tem problemas, mas tem oração, Deus te responde. E Ele restaura relacionamentos, Ele cura corações, e Ele reergue as famílias que muitas vezes estão quebradas. Portanto, nós não podemos desistir da nossa família. Fala para o teu irmão, não desista da sua família não, cara. Nós vamos entregar cada situação nas mãos de Deus e vamos clamar por restauração, amém? Então eu quero que você fale para o teu irmão.
Eu conto contigo essa noite. Estou com saudade da minha filha mais nova. Hoje é dia de cura, tá? Restauração, salvação da nossa família. E nós vamos declarar nessa noite ao nosso Deus que a nossa casa será a casa onde Ele pode habitar. E Deus dá muita importância da família. E esse é um dos temas mais marcantes que existe na Bíblia. Desde o início das Escrituras até o fim, Deus revela o amor que Ele dá à família como base da sociedade e como expressão do seu amor e propósito para a humanidade. Desde a criação, já vimos, Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher como o início de uma família. Família, primeiro projeto social de Deus na terra. Família é lugar de amor e educação. Deuteronômio 6:7 diz assim: estas palavras tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Amém? Então, na família, é o primeiro ambiente onde se ensina o temor ao Senhor. E é nesse lugar que os valores espirituais e morais são passados por geração em geração. Deus habita num lar unido. Amém? Salmo 133:1 diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unção. Deus se agrada da harmonia familiar. Onde há unidade e amor, ali o Senhor ordena a bênção. Família é um reflexo do relacionamento com Deus. Efésios 5:25 deixa claro o seguinte: vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O casamento reflete o amor de Cristo pela igreja. E os papéis dentro da família: pais, filhos e esposas devem refletir o amor de Jesus Cristo. Devem refletir o amor de Jesus Cristo. Isso quer dizer que está fora qualquer contenda, qualquer briga, qualquer falta de perdão, qualquer desentendimento. Amém? E uma coisa que é para ficar bem claro: filhos são a bênção do Senhor. Salmo 127:3 deixa claro: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então Deus vê o filho como presentes preciosos. Criá-los num ambiente de amor, criá-los no caminho do Senhor é uma responsabilidade espiritual dos pais. Deus quer cada vez mais restaurar famílias feridas. Entenda isso, que nessa noite Deus te trouxe aqui para isso. Amém? Malaquias 4:6 deixa bem claro o seguinte, olha: e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Então, se o lar não pode estar destruído, e se estiver destruído, nessa noite você recebe uma unção, Deus vai restaurar. Porque o Espírito Santo que habita em nós, Ele está pronto para trazer a reconciliação e a cura nos relacionamentos familiares.
Então Deus nessa noite está deixando bem claro para nós, família, lugar de crescimento e proteção, de fé e de amor. O inimigo tenta destruir lares, mas o nosso Deus nessa noite quer fortalecer cada vez mais e abençoar cada família que está aqui hoje. Então veja a sua família como um projeto de Deus. Eu não posso fugir à minha essência, eu sempre conto uma história. Então já falei da família, o que tinha de melhor para você. Mas eu quero contar uma historinha. Quero que você abra as suas Bíblias no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23. Fique de pé para que possamos ler em reverência ao nosso Deus. O som está um pouco aberto, não está? A gente vai diminuir um pouco para não ferir seus ouvidos. 2 Samuel 23, a partir do versículo 11. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samar pôs no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, esse é o seu momento, Pai. Não é do pastor Luiz Carlos, não, Pai. Então, afasta o pastor Luiz Carlos, Pai. Somente aqui tem permissão para falar ao Espírito Santo de Deus. Mas fale aos nossos corações essa noite. Mais uma vez nos fortalece para que possamos, Pai, verdadeiramente sair daqui com a Tua bênção. E nós precisamos, Pai, mais uma semana pela frente. Nós precisamos vencer todos os obstáculos. Temos que vencer os nossos inimigos, Pai. Porque nenhuma arma forjada pelo Satanás vai prevalecer em nossas vidas, como assim está escrito na palavra de Deus. E nós vamos apenas, Pai, descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está lutando a nossa batalha. E tudo, Pai, que vai acontecer será para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela fala de um homem chamado Samar. Samar defendendo um campo de lentilha. E é lógico que essa plantação devia consumir algumas horas de plena dedicação, de muito trabalho. Ele era um dos guerreiros de Davi, era um dos 30, e o hobby dele era aquele campo de lentilha, aquela coisa linda. E ele morava na cidade de Leí, quase perto de Jerusalém. E naquele momento havia uma guerra, sempre havia uma batalha contra os filisteus, porque os filisteus era pedra no sapato de Israel. Sempre estavam obrigando aos hebreus a procurar socorro em Deus. Invadiram essa cidade, Leí, e o povo fugiu de medo. Cada um abandonou sua plantação, seu gado, os móveis, tudo que tinha na casa, deixaram tudo lá. Mas teve um homem que não quis sair. Imagine vocês, a esposa de Samar. Meu amor, os filisteus estão chegando. Vamos sair, porque eles vêm para
matar. Eles matam todo mundo. E as mulheres eles roubam. Vamos sair. Vamos embora. Aí ele, mas eu tenho uma lentilha ali, tem uma plantação de lentilha ali que eu cuido. Mas o que isso tem a ver, Samar? Larga isso. Você vai se arriscar? Você quer morrer por causa de um campo de lentilha? Ele falou, não, mas me dá muito trabalho. Eu sempre estou ali, tirando os bichinhos, fazendo isso, fazendo aquilo. Como é que agora eu vou largar na mão deles? Samar. Ai, daqui a pouco já veio um outro parente de Samar. Samar, tua mulher está muito preocupada, Samar, vamos embora, os filisteus estão aí pertinho, vão chegar e vão acabar com tudo aqui. Larga isso aí, vão embora. Ele falou, não, eu não vou não. Eu não vou. Como você não vai, Samar? Não quero ir, não vou, pode sair todo mundo. E a cidade então foi saindo. As pessoas foram abandonando a cidade. Samar vai, pega a espada e aí se colocou em pé no meio do campo de lentilha. Aquilo ali não era importante, todo mundo, lentilha dava em tudo que era lugar. Aquilo não era importante, né? Não fazia o menor sentido para ninguém. Mas para Samar aquilo ali tinha uma importância. Representava para ele não só o alimento que ele dali retirava, né, para as suas refeições e davam e ainda distribuía para pessoas na cidade, mas ele está ali. E as pessoas que foram embora estavam pensando, Samar vai morrer por causa de uma plantação, por causa de um campo de lentilha. Ele podia sair fora e depois ele faria outra plantação, porque lentilha dava muito fácil. Mas ele é guerreiro, valente de Davi, sabia o que queria. Ele então falou, não, eu vou ficar. Não arredou o pé. E lá no campo de lentilha, ele vê a cavalaria chegando dos filisteus. E vem um pequeno exército. E os filisteus vêm, o chefe deles que era um dos príncipes, que estava no comando, e olha aquele homem no meio do campo de lentilha. E ele grita para ele, o que você está fazendo aí, ô? Aí ele, eu estou aqui porque eu fico preocupado com os cavalos, todos vocês, passarem por cima da minha plantação de lentilha e vai estragar tudo aqui. Aí o príncipe olha para ele, tu tá maluco, cara? Tu tá maluca? A gente vai acabar com tudo, com a lentilha, acabar contigo. Aí ele, tudo bem, então eu vou me acabar junto com o meu campo de lentilha. Aí o príncipe dá um sinal, sai 3 para o meio do campo de lentilha para matar Samar. Quando eles chegam perto de Samar, Samar já tirou a espada e já acertou um em cima do cavalo. E os outros 2 desceram, Samar foi e matou os 2. Então Samar matou os 3. O príncipe olhou de lá e falou, que cara atrevido. Aí deu um sinal, foram 5. E os 5 atacaram Samar. E os 5 morreram no campo de lentilha. Samar matou. O príncipe então achou aquilo um absurdo. Como é que um carinha desse acaba com todo mundo? Aí o príncipe resolveu, eu vou. O príncipe desceu do cavalo e foi direto para cima de Samar. E quando ele estava chegando perto de Samar, Samar deu um golpe, cortou o pescoço. Aí caiu a cabeça do lado. E Samar continuou lá, não arredou o pé. O
Os que sobraram ficaram olhando um para o outro. O que a gente vai fazer agora? Pá, pá. Essa postura, essa determinação em defender um campo de lentilha, deu a Samar a vitória. Sabe o que aconteceu? Um olhou para o outro e falou: olha, cara, morreu o príncipe, já morreu 8. Então, né? Aí eles começaram a recuar. E foram embora. Você sabe o que quer dizer isso? Que algumas coisas são insignificantes para os outros. Mas tem coisa que é muito importante para nós. Às vezes as pessoas olham: pô, que é isso, cara? Isso aí não vale nada. Mas nós estamos aprendendo que devemos defender a nossa fé. E Deus procura homens e mulheres postados em posição de defesa daquilo que é importante para nós, daquilo que é importante para Deus. A primeira coisa, nós devemos defender a nossa fé contra as ciladas do demônio. Temos que lutar pela fé. Temos que manter a nossa vida firme com Deus. Então tenha convicção, porque você tem certeza, eu tenho certeza que você sabe em quem você crê. Você sabe que Ele está contigo todos os dias. Tu sabe que Ele deixa claro: não temas, que eu estou contigo. Não é? Muitas pessoas às vezes me procuram para conversa, falar uma porção de coisa, pá, né? Tudo relacionado à política. Mas eu só faço aquilo que o Espírito Santo quer. Eu não faço nada que vai desagradar ao meu Deus. Porque ninguém pode roubar a minha fé em Deus. Alguém pode atacá-la. Satanás pode tentar corrompê-la. Mas como Samar, eu vou estar postado no meio do campo de lentilha. Talvez você tenha alguma coisa que aos olhos dos outros não tem valor algum. Os outros olham para você, quem sabe, não vê sentido algum na sua luta por tal coisa, né? Mas Deus está dizendo: defenda o que é seu. Valorize o que é seu. Não vire as costas. Deixe a sua fé. Não deixe a sua fé à mercê do inimigo. Ele não pode entrar naquilo que é seu. Você tem que defender com tamanha convicção o que tem valor para você. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Vai honrar pela sua postura de fé. E a família? Você já viu algumas mulheres que às vezes falam mal do marido? Ela está conversando com uma amiga, ela fala: você precisa ver o meu. Aquilo ali é uma vergonha. Você não imagina o que ele faz. Olha, ele é assim, acaba com o cara. E às vezes, o homem também, com seus amigos, fala da mulher. Cara, eu tenho uma esposa lá, olha, rixosa, só quer brigar, só quer confusão, só quer discussão. É uma mulher intragável. Olha só. Eu te digo uma coisa. Ninguém abusa da minha mulher. Ninguém abusa das minhas filhas. São meus campos de lentilha. Eu brigo. Às vezes pode até parecer errado aos olhos dos outros, né? Mas eu defendo contra tudo e contra todos. Muitas vezes tem onde eu trabalho, por onde eu passo, as pessoas me convidam para alguma coisa. Me convidam para ir happy hour ali no aeroporto. Tem uma coisa maravilhosa, tem um som maravilhoso. Aí já um joga uma piadinha, que é um satanás, né? A mulher dele vai brigar com ele. Aí o outro já complementa, é outro satanás. Essa mulher é assim, é? Eu prefiro nem responder, nem falo nada, não vou. Eu tenho um cara, sabe, irmã,
que ele, olha, ele é o tempo todo comigo, na minha cabeça, que ele cisma que eu tenho que ir. Eu tenho que ir participar de uma situação que ele está, que é muito boa. Ele é maçom. Ele quer que eu entre para a maçonaria. Aí eu fico pensando, cara, acho que isso é muito complicado, porque eu não entendo bem da maçonaria, mas eu acho que isso vai trazer algum problema para o meu Deus. E o Espírito Santo fala, não vai nessa não, que é furada. Mas sempre assim, pá. Às vezes a gente pode errar, mas através do nosso zelo, Deus tem misericórdia de nós. Então, seja lá o que estiverem falando sobre os seus familiares, você tem que defender. Presta bem atenção. A sua família é o seu campo de lentilha. Amém? Você tem que se postar no meio e pronto, e vai defender. Porque você tem que mostrar o valor que a família tem para você. Ela é importante para você. Você não pode deixar para ninguém não, pá. E tem pessoas aqui, eu tenho certeza que se colocam em posição de defesa, eu tenho certeza. Se falar alguma coisa da sua família, eu sei que o cara vai, pá. Samar, sozinho, brigou com o filisteu. Não teve apoio, mas permaneceu na posição de defesa. Então você tem que estar disposto a morrer por aquilo que você julga importante. Então, vamos defender o nosso campo de lentilha, a nossa posição com respeito à família. E você fique certo que vai chegar o momento, Deus vai te honrar e o Satanás vai sair do meio da tua família. Ele vai ceder. Não é isso que diz a palavra? Resistiu o diabo e ele vai embora. Eu não sei quando, nem que hora, mas ele não suporta a resistência. E você vai ficar muito bem, descansando no Senhor, porque o seu lar vai ficar cada vez mais uma maravilha. Amém? Porque quando a família ou a casa está desabando sobre a cabeça, vem muitas pressões, muito desafio. Então você tem que ficar no meio, se postrar no meio, levantar a bandeira de defesa. E aí você fique certo que Deus te dá a vitória e você vai ter o livramento, né? Por causa de um homem, Samar, Deus abençoou todo Israel. Sabe o que aconteceu? Os filisteus pararam de atacar as cidadezinhas, porque teve essa reação e eles ficaram sabendo. E aí eles começaram a se preocupar, não vamos atacar não, porque agora eles estão se defendendo, estão brigando contra nós. Por causa de Samar. Defenda. Fique postado no meio do seu campo de lentilha. Eu falo agora no nome dos pastores dessa igreja. Os pastores dessa igreja te amam. Então, defenda o seu pastor. Porque já falaram tão mal de mim, cara, impressionante. Então defenda o seu pastor. Porque você tem que defender tudo que é seu. Senão todo mundo bota a mão. O seu trabalho. Defenda o seu trabalho. Às vezes você acha, alguém fala, pô, mas você é o quê? Pintor de rodapé? Pô, isso é muito pequenininho. Não. Para você é importante. Quem te deu foi Deus. Ele que te botou ali. Então você tem que defender os seus princípios, amém? Como eu tenho que defender vocês. Eu não posso subir no púlpito, nem eu, nem nenhum pastor, com brecha. Tipo assim, não, o pastor falou,
pastor, tem pastor que é fofoqueiro pra caramba. Ele escuta uma coisa de uma irmã, já fala com a outra, já fala outra, aí outra fala uma coisa para ele, porque a gente escuta muita coisa. Mas o pastor tem que escutar e guardar. O pastor não é para contar para ninguém, ficar contando para ninguém, não. Entende? Ele escuta e guarda, mas tem pastor que escuta e aí começa. Bom, mas é isso mesmo, aí já fala com o outro. Sabe o que ela me falou? Ela me falou isso, me falou aquilo, não sei o que lá. Isso não é bom. Se eu não defender a minha plantação, o inimigo entra e acaba com tudo. E o pastor acaba envergonhado. Jovens, às vezes você conhece alguns jovens, né? Aqui não tem, parece que eles estão se distanciando um pouco da palavra de Deus, né? Alguns são problemáticos, alguns outros são rebeldes, né? Mas eu te digo, fique certo que tem um pai e uma mãe por trás, orando e clamando por essa filha ou por esse filho. Eu só quero dizer para você, talvez você fale assim, pastor, eu fico lutando sozinho. Mesmo no meu trabalho, eu travo batalhas espirituais, mas eu quero te lembrar que você não está sozinho. A palavra é bem clara, um com Deus, ninguém sabe, né? Um com Deus é o quê? Maioria. Olha que coisa linda, um com Deus é maioria. Aí fora eles dizem o seguinte, que uma andorinha só não faz verão, mas um aliado de Deus, ele pode muito mais do que você imagina. E você com Deus é a maioria. Amém? Você lembra quando Elias falou com Deus e conseguiu que não houvesse chuva por 3 anos? E depois de 3 anos ele orou e a chuva caiu. A Bíblia está cheia de pessoas que encarnam grandes desafios sozinhos e venceram. Tem gente que às vezes fica preocupado porque, pastor, lá na minha casa ninguém ora. Não interessa, se coloca no meio do campo de lentilha e começa então a criar hábitos para que haja oração na sua casa. Foi isso que Samar fez, enfrentou e ganhou, e Deus deu a ele o livramento. Então, defenda o que Deus lhe deu e por aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Seja lá o que for, defenda, defenda. Às vezes as pessoas podem te considerar meio louco pela sua defesa, mas não entregue os pontos, não. Não entrega, não. Quero que você entenda isso, coloque na sua consciência e fique tranquilo. Porque vai ficar claro que você não é covarde nem omisso. E Deus espera o melhor de você. E nós entramos na luta em vantagem. Sempre vamos entrar em vantagem. Vamos encarar o inimigo, vamos defender o que Deus nos confiou, porque a palavra é bem clara, a vitória será nossa. Quantas vezes eu fui ferido? Eu. E quantas vezes eu feri pessoas? Quem é que ainda está andando na luz? Será que nós estamos andando em trevas? Porque às vezes, né, para defender o nosso time, o nosso grupo, né, nós também às vezes falamos essas coisas. Podemos brigar, se aborrecer, mas não existe grupo. Existe aqui um povo escolhido por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então aprenda a não falar mal de ninguém. Nós temos o amor divino, que é maior do que o amor humano. Amém? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas às vezes a gente não suporta uns aos outros. Às vezes tem alguma coisa que você já fica... E a igreja de Jesus Cristo está mal.
O amor de Deus, muitas vezes, nós não estamos usando. Nós temos um amor partidário, sabia? É aquele amor, é igual amor de político, né? Que sempre está mudando de time a toda hora. Um dia está bem, um dia não está. Um dia fala com a pessoa, no outro dia não fala mais. E a pessoa trocando os amores como se troca de camisa. Na igreja, esse espírito invadiu o povo de Deus. Tudo sofre. Tudo, não aguenta tudo, não. E muitas vezes teve gente aqui, eu tenho certeza, que conhece alguém que já saiu dessa igreja. E sabe o que eles falaram? Não, eu não gostei da igreja, porque tem uma pessoa lá que eu não me dei bem com ela, então eu vou fundar outro grupo. Mas temos que tomar cuidado. Não vamos falar de ninguém. Sabe por quê? Senão a gente cai no mesmo erro. A gente faz a mesma coisa que Deus não quer. Grupo não existe. Grupo é trevas. E hoje nós temos inimigos em todas as esquinas. Temos que caprichar nos louvores, nos cultos, nas orações, nas campanhas. Mas eu não estou nem ouvindo, porque muitas pessoas no seu coração, o espírito da nova aliança está morto. Mas eu te digo, sem amor não existe luz. E a falta de amor é grave. E nós vamos aprender, eu tenho certeza. E a fé cai por terra. A fé cai por terra quando não existe amor. E o mundo tem invadido a casa de Deus. A serpente anda aqui no nosso meio. A igreja às vezes anda com um pé nas trevas e outro na luz. Será que pode isso? Então é hora de arrependimento, pedir perdão, né? Porque muitas pessoas às vezes não conseguem ter uma vida de santidade, ter uma vida de busca de intimidade com o nosso Deus. É difícil. Pessoas, né, que não conseguem tratar Deus como prioridade. Você quer ver uma coisa engraçada? Você bota o culto para começar às 7 horas. Ninguém chega às 7 horas. Muito poucas pessoas chegam, né? 3, 4, 5. Agora, quando você vai viajar, aí você tem que pegar o ônibus às 7 horas. Aí vai para o aeroporto, o avião sai às 7 horas. Tu já está lá às 6 horas, 6h30, né? Eu sei. Olha, nós vamos viajar para Búzios. Nós vamos com uma turminha boa, tá? A gente vai sair daqui amanhã às 6 horas. Tá lá às 6 horas. Você já está pronto, com a roupa toda pronta, né? Agora, igreja? Por quê? Nós tivemos aqui um culto quarta-feira, foi uma bênção. Gente, quem esteve aqui quarta-feira? Foi uma bênção. Pastor Marcelo, não foi? Cara, uma bênção. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que a igreja não vem na quarta-feira? Por quê? O que será que tem quarta-feira que ninguém consegue chegar? Qual é o problema? Falar em quarta-feira que vem agora, a pastora Daniela vai abençoar a gente. Aproveitar para fazer o anúncio, tá? Para ver se o pessoal vem. Pastora Daniela vai nos abençoar. É uma bênção. Já tem até um folheto, um cartaz, vai ficar lindo, né? Só estou te avisando, porque se você quiser voltar às pazes com Deus nessa noite, né? Fala, pai, eu quero mudar. Eu quero ir também quarta-feira. Gente, eu quero ir quarta. E aí você vem na quarta, e aí você já fica pensando, cara, domingo, ainda falta quinta, sexta, sábado, pô, ainda falta 4 dias para eu ir, para eu ver o culto, para ver outro culto, né? Você fica preocupado com isso, né? Mas aqui não, você vem domingo, e aí, no outro domingo.
Enquanto isso, Deus está mostrando o amor que Ele tem pela sua vida. Amém? Ele está mostrando que Ele te dá poder e autoridade para você curar suas feridas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, nós estamos abençoando o seu emocional, espiritual, físico e nos seus relacionamentos. Mas eu quero que você, nessa noite, libere perdão. Primeiro, peça perdão a Deus, porque nós tratamos Ele não com prioridade. É como se Ele fosse terceira, quarta. E a palavra é bem clara: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas para você resistir, você tem que estar bem, tem que estar cumprindo tudo direitinho, né? O pastor Marcelo ensinou uma coisa para nós que eu não sabia, né? Ele falou do simbolismo da cruz. Aí ele disse, como é que é a cruz, né? Aí ele fez assim, aqui. Então tem uma madeira assim para cima e tem outra assim, né? Então essa madeira para cima é para dizer da sua aliança que você tem com o Pai. E essa na horizontal é o seu amor pelos seus irmãos. Os 2 mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, e babá. E o segundo, e ame o seu irmão como a ti mesmo. Aí ele falou assim, falei, cara, sensacional isso. Como a gente aprende, eu falei, cara, que coisa maravilhosa é isso. Nós sabemos que o lugar de Satanás é no inferno. E no fogo eterno que está sendo preparado para ele. Como o inferno não é nada agradável, o que acontece? Ele está lá rodeando, ele está por aqui na terra, passeando, procurando uma casa, procurando uma família para entrar, procurando alguma coisa errada para gente, para ele morar ali. E o que ele mais gosta é casa de cristão. É o que ele mais gosta. E se ele encontra o lugar, ele fica. E às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Não dê espaço a ele. O lugar dele, eu quero te dizer, nessa noite, é debaixo dos seus pés. Você pode pisar na cabeça dele e mandar ele para o inferno. E se você tiver alguma brecha, pense bem nessa noite, se tem alguma coisinha que está desagradando a Deus. Mas não dê lugar ao diabo não, a vitória será sua. E para fechar isso tudo, quer ver uma coisa bonita que Deus me deu? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 18. Mateus 18. Olha que coisa linda, gente. Mateus 18, versículo 18. Vou ler para vocês. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Cara, isso é sensacional. Ele está dizendo aqui que ele te dá a chave. Chave. Reino dos céus. Chave. A chave só tem uma função, sabe qual é? De abrir ou fechar a porta. Quem tem chave tem direito à entrada. Quem não tem, nem pensar. Aqueles que já se batizaram, entraram no reino dos céus. Então as chaves são muitas. Cada pessoa
e se entregou a Deus, tem direito a uma chave. Preste atenção nisso, é importante. Então você tem direito a uma chave. Amém? E você tem usado essa chave? Ninguém pode impedir a sua entrada, não, no trono da graça. Ninguém pode impedir a sua entrada no Santo dos Santos. Ele te deu a chave, te deu o segredo, e Ele está te convidando nessa noite a entrar com ousadia. Você é filho de Deus e Ele é o teu Pai. Então você tem condições, você tem legitimidade para entrar no salão nobre do reino de Deus. E tem autoridade para ligar e desligar coisas aqui na terra. Você tem a chave do reino, você tem o direito de entrar e também tem o direito de pedir. Pedir o quê? Primeiro amarrar o demônio, a ligar, prendê-lo, limitar a sua ação. Porque o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, né? O que você ligar aqui terá sido ligado por Deus no céu. Você tem autoridade. O que você ligar, vai ligar lá em cima. Mas tem pessoas que são servas de Deus e servos de Deus que não têm a menor ideia dos seus direitos. Eu quero dizer, o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E o que você quer desligar aqui na terra? Tem muitas coisas, Quer ver uma coisa que eu quero amarrar na minha vida? É a língua. Às vezes a língua, né, gosta de ferir os outros. Pessoas que falam coisas antes de pensar. Nessa noite eu quero amarrar a sua língua para você não dizer bobagem. Amém? Para que você não critique ninguém. Tem pessoas que têm espírito de crítica. Eu conheço muitas pessoas que estão sempre julgando. E Deus não deu condições nem legitimidade para que a gente julgue ninguém. Você não precisa desse poder, não. Acabou. Tem filhos que não querem saber mais da igreja. Tem filhos que eram uma bênção na igreja, né? E muitos saíram, sumiram. Por quê? Por que que às vezes eu sou uma serva de Deus e de vez em quando eu tenho que escutar fofoca? Por que que eu tenho pessoas que conhecem a Deus, mas chegam perto de você, só vive murmurando, só vive reclamando, tipo, eu não consigo, pastor, eu não consigo entender meu marido, não consigo entender minha mulher, pastor, a minha filha me despreza, a minha filha está assim, minha filha não me liga, ora por mim, pastor. Autopiedade. Uma marca registrada. Quem tem Deus não pode agir assim. Amém? Tem pessoas que têm medo. Hoje o pastor Márcio falou de manhã sobre o medo. Tem pessoas que têm medo de tudo, cara. Eu tenho uma pessoa, vou falar, se tiver alguém aqui com esse problema também, não estou falando de você não, né? Mas tem uma pessoa, a gente para, aí ela vem, vamos nesse elevador, ela. Deus me livre, eu não entro em elevador não. Oh, meu Deus do céu. Mas nós vamos para o oitavo andar. Não, eu vou devagarinho pela escada. Tem medo de elevador? Tem medo de avião? Tem medo de cachorro? É impressionante, né? Se vir pela rua, tem uma escada assim, ó, só tem um espaço para andar, para passar debaixo da escada, ela não vai, ela chega, ela para, vai lá pelo meio da rua. Tem medo de passar debaixo da escada.
Que medo é essa? Tem pessoas que têm tanto medo de doença que ela acaba doente, sabia? Tem medo, não sei se eu estou aqui para... E outras pessoas têm medo de pessoas e elas acabam sozinhas. Então nós podemos ligar esse medo. E ele será ligado lá no céu. Você é cidadã do reino. Fala para o teu irmão, você é cidadã do reino. Amém? Você é amado do Pai. Você fica certo que você vai conseguir andar assim, você vai mudar. Você vai ser um espetáculo, porque você está numa fase de crescimento impressionante. A escola bíblica, as campanhas, tudo que está acontecendo nessa igreja, está uma sensação. Nós estamos fazendo uma verdadeira revolução aqui. Está uma coisa muito, 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 muito marcante, muito impactante, né? Graças a Deus que vocês trouxeram o Márcio para cá. Aí você pode pensar, pô, eu não estou legal, pai, ainda estou meio assim. Eu não quero dizer, é devagar, é devagar. Você sabe andar? Você anda, né? Como é que você conseguiu andar, né? Primeiro você começou, você engateava. Depois você começou, né? Aí levantava um pezinho, aí o outro pezinho, e outro pezinho, e assim vai. Não é assim que a gente começa a andar? Daqui a pouco você começa a balançar o corpo, aí você vai para frente, vai para trás, a perna traseira segura e você continua cada vez mais andando. Então eu quero dizer que é devagar, mas você vai chegar lá. Fala para o teu irmão, você vai chegar lá, cara. É só a gente não querer dar 3 passos ao mesmo tempo. Porque se der 3, tu vai cair. Então vai devagarzinho. Como diz, a Bíblia diz, o pão de cada dia. Hoje você sai daqui com essa bênção para a tua vida. Eu quero que você entenda que Deus é contigo. Então você pode amarrar qualquer coisa aqui. Você vai ficar livre de qualquer coisa. Deus é contigo. Como eu disse, você é um povo escolhido. Você tem a capacidade sobrenatural de fechar e abrir, de aprisionar ou soltar, de ligar ou desligar. Se você não usar isso, essa capacidade que você tem, a culpa é sua mesmo, né? A culpa é sua. É como se eu depositasse na sua conta, vamos dizer, 200 mil reais, mas não te avisei nada. E aí você não ia saber de nada. Estava na sua conta 200 mil reais. Aí se você fosse consultar, você ia falar, ué, né? O que é isso? Você não ia saber. Eu quero dizer o que você tem de autoridade, o que você tem de amor de Deus por você, cara, é uma coisa impactante. Deus te traz para esse culto. Deus fala contigo aqui. Deus te levanta. Você pode mandar e desmandar. Você pode fazer maravilha, porque você é de Cristo. Amém? Tudo que acontece na tua vida é você. É você que pode resolver. E vocês leram aqui o seguinte: em verdade lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Quantos nós temos aqui?
Então vamos clamar a Ele. E você vai receber essa noite o melhor dos céus. A palavra está aqui. Então você fique de pé. Pai, baixe sua cabeça, Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado pelas chaves do reino dos céus. Pai, todas as portas que nós fecharmos aqui na terra, terá sido fechada no céu. E todas as portas, Pai, que nós queremos abrir na terra, serão abertas no céu. Pai, tudo que a gente proibir aqui na terra, o Senhor deixou claro para nós, está proibido nos céus. E tudo que nós permitimos aqui na terra será permitido no céu. E como o Senhor deixou claro nessa palavra, se dois de vocês concordarem aqui embaixo da terra a respeito de qualquer coisa que vão pedir, meu Pai do céu fará o melhor por vocês. Nós estamos aqui concordando, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora na Tua presença, primeiro para clamar pela nossa família. Colocamos cada um dos nossos familiares, Pai, debaixo da Tua poderosa mão e do sangue do precioso Jesus Cristo. E que toda a seta do inimigo, toda discórdia, enfermidade, tristeza ou maldição lançada contra nós seja agora quebrada pelo poder do Seu nome. Senhor, guarde o nosso lar. Coloque os Seus anjos ao redor da nossa casa, nos nossos caminhos, em cada decisão que tomarmos. Livra-nos de todo espírito de divisão, confusão, vício, rebeldia e destruição. Pai, traz para nós a unidade, amor, respeito, perdão e paz entre nós. Então, Espírito Santo, entra nos nossos lares, habita em nosso meio, guia-nos em toda a verdade e continua enchendo esse lugar com a Tua presença. Pai, ensina-nos a Te amar acima de todas as coisas e dar prioridade para o Senhor. E queremos amar também aos outros, os nossos semelhantes, como o Senhor nos amou. E como aprendemos hoje, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então nós vamos servir o Senhor, nós com a nossa casa. E nenhum inimigo vai prevalecer contra. Pois a palavra é bem clara, Pai, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Pai, eu te peço, vem mais uma semana de luta, eu sei, dificuldades. Vem uma semana que o inimigo fica querendo cada vez mais, Pai, nos destruir, trazer preocupação, fazer acontecer coisas para desagradar as nossas vidas. Mas, Pai, nós aprendemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que temos o Senhor, Pai, cuidando de cada coisa, Pai. Tenho certeza, Pai, que nessa noite nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa entrar, Pai. Entra, Pai. Pai, os nossos inimigos, Pai, que eles possam secar como a relva e vão murchar como a erva verde, Pai. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós queremos agradar ao Senhor, queremos satisfazer, Pai, os desejos do seu coração. Nós confiamos, Pai, e sabemos que tudo mais o Senhor o fará, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá para nós essa vitória. Prepara para que nessa semana possamos ver acontecer o melhor.
Pai, que possamos ficar longe da iniquidade. Que possamos, Pai, confessar os nossos pecados. E com toda certeza, Pai, queremos descansar no Senhor, Pai. Pai, na certeza que o Senhor estará cuidando. Senhor, não queremos ser envergonhados, Pai. Nós queremos, Pai, cada vez mais ser honrados por Ti, Pai. Defende as nossas causas, Pai. Ajuda na luta que temos contra aqueles que nos atacam, Pai. Que eles possam, os inimigos, serem confundidos, Pai, e envergonhados, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, nos abençoe, Pai, nos abençoe com toda sorte de bênção, porque grande é a tua bondade, Pai. Bendito seja o Senhor, obrigado pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pela graça derramada sobre cada um aqui nessa noite, Pai. Nós vamos sair daqui fortalecidos na tua palavra, e cheios do teu poder, sabendo, Pai, que não seremos derrotados. E nós vamos receber nessa noite um toque especial do Espírito Santo de Deus, para que possamos saber que mais uma semana de vitória para nós. E tudo será para a honra e glória do teu nome, que toda a igreja diga. Fala glória a Deus, aleluia.